Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Amados, eu fiquei 2 dias sem poder gravar meus vídeos porque minha voz não saía. Eu começava a falar, vinha aquela tosse insuportável, eu não podia, estar a falar muito. E eu sempre tenho, acumulado vídeos no meu celular, mas dessa vez foi-se tudo que eu tinha de acumulado e eu não pude gravar, Mas graças a Deus que me deu vitória, aqui eu estou para gravar meus vídeos mais uma vez. Eu sou muito alérgica, amados, desde criança muito alérgica, tenho um estado de alergia bem grande. E já fiz vários tratamentos, para diminuir essa situação de alergia, até que penso que vivo bem melhor do que antes, quando era criança, Mas agora com essa situação do tempo que está, tudo misturado, sol com chuva, com vento, calor, frio, tudo misturado, então a gente que já tem um probleminha de saúde fica pior a situação. Mas Deus vai nos dando vitória, Vamos, amados irmãos, consagrar este vídeo com uma oração e já vamos meditar na palavra de Deus. Querido Deus e amado Pai que estás no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, te agradecendo, meu Deus, mais uma vez pelo ar que eu estou respirando. E assim coloco a minha vida totalmente na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço a Deus que tome a minha vida, tome os meus lábios e me use para falar da tua palavra. Me use como teu instrumento, meu Deus, em nome de Jesus. E aqui, meu Pai, eu peço que o Senhor tome a direção do meu dia, da minha casa, da minha vida. E oro por todos os ouvintes desta oração e desta palavra. Que todos sejam visitados por Ti, meu Deus. E que todos sejam abençoados por Ti, meu Pai. Que o dia nosso seja de bênção, de vitórias em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra que eu vou aqui meditar está no livro de aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. 1:16 de os Romanos. A justiça pela fé, o assunto da epístola. Então aqui, apóstolo Paulo conversando, E ele nos dizia: porque não me engano, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Primeiro do judeu até o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amados, esse discurso, o apóstolo Paulo, em uma ministração da palavra de Jesus Cristo, deste evangelho maravilhoso, em um certo discurso, numa ministração da palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizia isso. Deus achou isso importante, saindo da boca do apóstolo Paulo, que Deus permitiu estar aqui escrito, para que esta palavra também hoje falasse comigo e falasse com vós que estás a ouvir. Então o apóstolo Paulo, nós sabemos que foi um homem, nossa, amados, se nós parar para analisar e pensar a história do apóstolo Paulo, nós vemos o trabalhar de Deus, a vingança de Deus, nós vemos a transformação que Deus faz em um homem, nós conseguimos ver através da vida do apóstolo Paulo o trabalhar de Deus, o impossível de Deus acontecendo. E assim como Deus fez na vida do apóstolo Paulo, ele tem feito diariamente na vida de muitos homens e muitas mulheres. Porque o apóstolo Paulo, amados, ele era Saulo. Antes de Paulo, ele era Saulo. Ele foi um homem, que dizem as palavras de hoje, serviu o exército, foi formado um homem, lutador de guerra,
era um homem estudado, né? O qual ele se dispôs a trabalhar a favor daqueles importantíssimos da lei, o qual executava leis. E ele fazia o por onde e tinha prazer de executar leis que faziam sofrer homens e mulheres de Deus. E o Saulo, antes de ser Paulo, ele maltratou muito o povo cristão. Ele matou muitos homens e mulheres de Deus. Ele tinha prazer em açoitar, bater de chicote em praça pública em homens e mulheres que serviam a Deus. Aonde ele sabia que tinha um homem que se dizia um servo de Deus, que profetizava, que evangelizava, falava de Deus, ele se propunha a ir lá e a maltratar. Mas aí nós vemos o trabalhar de Deus na vida do apóstolo. Porque Deus estava vendo tudo o que ele estava fazendo. Quantas orações, né, o povo de Deus não faziam? Quantas vezes não oravam a Deus e colocavam Saulo nas mãos de Deus? Chegou um dia, eu penso assim para comigo, assim como Deus fez comigo, assim como Deus faz na vida de muitos, eu imagino quantas oportunidades Deus deu para Saulo. Quantas vezes Deus permitiu um homem, uma mulher levar uma palavra para ele. Mas ele tinha um coração fechado, ele não aceitava. Ele era ruim, ele maltratava o povo de Deus mesmo. Mas, então, como ele não ouvia ninguém, que eu acredito mesmo que Deus tentou de várias formas falar com ele, certa feita ele teve um encontro mesmo com Deus, né? Então, o próprio Senhor apareceu para Paulo, que é Paulo agora, que antes era Saulo. E Deus tratou com ele. E vemos que a partir daí, o Saulo passou a ser de perseguidor do povo de Deus, ele passou a ser perseguido também, junto com o povo de Deus. Assim como nós sabemos por dentro da palavra de Deus que Paulo açoitava os homens e mulheres de Deus, Paulo maltratava o povo de Deus, ele também sofreu na pele tudo o que ele fez com o povo de Deus. Paulo também foi lançado na prisão pela obra de Deus. Paulo também tomou surra de chicote pela palavra de Deus. Paulo sofreu tudo o que ele fez o povo sofrer antes, ele sofreu também na pele, pela palavra de Deus. Então, amados, esse Deus é um Deus que sabe como trabalhar. Às vezes nós pensamos, mas tarda muito, Deus demora muito para fazer. Mas os processos de Deus ninguém entende. O trabalhar, a maneira que Deus trabalha, ninguém entende, ninguém trabalha como Deus. De uma coisa nós sabemos é que dos olhos de Deus nada se escapa. E mais uma coisa que sabemos é que Deus, ele trabalha certo, ele sabe como agir. E ele sabe como fazer, e tudo que Deus faz é perfeito. Porque nós vemos a vida de Paulo, né? Era um homem terrível, escarnecia, maltratava o povo que servia a Deus. E Deus tratou com Paulo. E até ele foi tão transformado que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas aí então ele andou a evangelizar, a ministrar a palavra de Deus e foi um grande homem de Deus. Nós temos nos livros escritos por Paulo, né, palavras extraordinárias, que realmente a gente sente ele ser inspirado pelo Espírito Santo, né? E Paulo ganhou muitas almas para o reino de Deus, através do seu testemunho, através da sua vida, mas sabemos que Paulo pagou um preço caríssimo por tudo que ele havia feito contra o povo de Deus. E ele sabia disso, mas ele passou a amar, a se apaixonar por Deus, a partir de ele conhecer Deus pessoalmente. Ele amou tanto Deus, que nunca mais deixou de servir a Deus. Amados, então certa vez ele meditando a palavra, ele disse, né? Eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o poder, de Deus para a salvação. Na verdade, que para nós sermos salvos, quando morrer,
e passar dessa vida para outra. A verdade é que para nós ser salvo é através desse evangelho. Não existe outra maneira. Não tem outra forma de nós entrarmos no céu, a não ser nós seguir o que está escrito aqui. Amados, e disse também Paulo, de todos aqueles que nele crê, desde o primeiro, os judeus até os gregos. Então ele deixou bem explícito aqui, é para todos. Este evangelho, nós não devemos nos envergonhar dele. Nós não devemos nos calar de falar desse evangelho. Porque é através deste evangelho que o poder de Deus está aqui firmado para libertar aqueles que vão para ele e para salvar, dar uma vida eterna no céu quando nós morrermos. E é para todos, não é somente para os evangélicos. A salvação de Deus não é somente para o pastor, para o obreiro, para os crentes, ou só para os católicos, ou só para um, para outro, não. É para todos aqueles que crê neste evangelho da salvação. E disse mais então Paulo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverás pela fé. É através, amados, da Bíblia Sagrada que nós sabemos e compreendemos que aqui é a boca de Deus que fala conosco. Através de eu começar a ler, a compreender, a meditar a palavra de Deus, eu vou compreendendo e entendendo os planos de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Através de eu ler a Bíblia Sagrada, de eu estar a ouvir a palavra de Deus diariamente na igreja, né, em um canal verdadeiramente de oração, evangelismo, através desta palavra de Deus, eu vou conhecendo Deus. Eu vou sabendo quem é Deus, o porquê Deus faz, o porquê Deus trabalha, como Deus faz. Não existe, amado irmão, amada irmã, outra maneira de eu conhecer a Deus, a não ser através da palavra dele. Porque Deus, amados, ele não vai descer lá do céu falar com cada um de nós. Ele deixou a Bíblia Sagrada como um manual de instrução para o homem e a mulher que quer viver bem na terra e que quer ir morar no céu após a morte. A Bíblia é um manual de instrução para o homem e a mulher que quer viver certo e que quer ir morar no céu. Então, a partir, amado irmão, amada irmã, nós conhecendo a palavra de Deus, eu não preciso ficar acreditando em metodologias. Eu não preciso ficar acreditando em horóscopos. Eu não preciso ficar acreditando, crendo no que a cartomante me falou, no que a cigana me falou. Não, amados. Se eu der voz a isso, eu estou então excluindo a voz de Deus e passando a acreditar em coisas pagãs, em coisas qual os enviados de Satanás vêm me dizer. Porque, amados, Deus tem uma obra na terra. E a obra da terra que Deus tem é evangelizar e salvar almas. E esta obra que Deus tem na terra, realizar como Deus é Espírito, Ele conta conosco, amados. Ele conta comigo, Ele conta com todos que ama as almas e que quer salvar almas. Ele conta com todos. Assim é Satanás. Satanás, ele não é o Senhor dos senhores. Satanás não é o Deus criador do céu e da terra. Sabemos que o imundo, ele não tem nem onde morar, porque até o inferno, quem tem a chave do inferno, que é a casa do diabo, é Jesus Cristo. Então, o que o diabo tem para dar para alguém? Ele não tem nada, ele não tem nem para ele. Mas sabemos que ele também evangeliza. Satanás está evangelizando. Ele usa também os seus vasos. Satanás também tem os seus vasos, os seus instrumentos para semear a palavra da mentira, do engano, para distorcer a palavra de Deus. E nós estamos vendo, amados, muitos caindo
nas garras do inimigo. É diariamente, amados. Porque os filhos do cão também estão evangelizando. E até mesmo estes filhos do cão, Deus conta comigo e conta com vós, amados, para ganhar esses também para o Senhor Jesus Cristo. Porque eles são cegos espirituais. O maligno os cegou, os enganou. E se nós estamos andando por dentro da palavra da verdade, nós temos que pedir a Deus apoio, força diariamente para nós também evangelizar. E nós conhecemos a palavra do verdadeiro Senhor, a palavra do verdadeiro Deus. E nós temos que pedir a Deus força e ir diariamente a caminhar e evangelizar e levar esta palavra. E sem nos envergonhar desta palavra. Porque realmente esta palavra é verdade. Ela não é mentirosa, ela não é enganadora, porque é a palavra de Deus. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo disse um sermão na ministração da palavra, e Deus permitiu que esta palavra ficasse aqui para falar conosco hoje. Não devemos nos envergonhar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos envergonhar no trabalho, onde nós for, em contar que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos. Mas nós temos que fazer uso desta palavra, amados, mudando a nossa vida, transformando a nossa vida, para que nós também não venhamos envergonhar a Deus através da nossa vida. E assim, amados, dizia o apóstolo Paulo, que Deus, através da sua palavra, ele tem a salvação para todos aqueles que nele crê. Também disse, né, amados irmãos, porque nele se descobre a justiça de Deus, que é na palavra, e de fé em fé está escrito, mas o justo viverás pela fé. Então, amados, se nós lemos a história de Paulo na Bíblia, nós vamos entender, Paulo, a partir de conhecer Jesus, a vida dele mudou. Porque, amados, mudou completamente. Ele passou a pagar um preço por tudo que ele havia cometido contra o povo de Deus. Mas Paulo conheceu Deus verdadeiramente, ele soube quem era Deus, ele viu Deus, ele teve um encontro com Deus. E a partir daí, então, Paulo amou tanto Deus, que ele preferiu, então, deixar que a vida dele acontecesse o que tivesse a acontecer aqui. Mas ele ia lutar pela salvação, para ele morar no céu um dia com Deus. E assim ele fez. E ele deixa para nós este exemplo. Amados, o cristão, ele vive de luta. O cristão verdadeiramente, aquele cristão que serve a Deus de corpo, de alma, de coração. Aquele cristão que realmente entregou a sua vida, o seu coração a Jesus, ele vive de luta. Eu tenho a dizer aqui, amados, se o cristão que está servindo a Deus não tiver luta e viver 100% bem na regalia, se preocupe. Você não está verdadeiramente servindo a Jesus. Se preocupe se tudo estiver indo muito bem e você não estiver tendo luta. Porque então o inimigo não está a se incomodar com você. E se ele não está a se incomodar com você, é porque você não está incomodando a ele. E como nós passamos a incomodar o diabo? Servindo a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Isso incomoda Satanás. A partir do momento que nós passamos a servir a Deus de fé, de força, com todo o nosso coração, nós adotamos o Satanás como o nosso maior inimigo. E passamos a ser para ele um incômodo. Então, amados, o justo vive pela fé. É através da fé que o servo e a serva de Deus permanece de pé. Porque as lutas são tantas, amados. Nós vemos as lutas ao nosso redor diariamente. Ainda que nós não podemos enxergar com os nossos olhos espirituais, amados. Mas podemos imaginar a luta, a batalha que há na vida, na área espiritual, dos inimigos, dos demônios se levantando e armando contra as nossas vidas. Porque, amados, quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós agradamos a Deus, mais desagradamos o inimigo das nossas almas. Ah, irmã, então é melhor eu ficar bem quietinha no meu canto para não incomodar o maligno, para ele não se incomodar comigo. Mas e daí, amados? Aonde fica Deus, que é o nosso general de guerra? Aonde fica Deus, que é o nosso escudo, o nosso protetor?
que nos manda guerrear e nos garante a vitória na guerra. Deus, amados, quando Ele é conosco, Ele manda que nós vá guerrear, que nós vá lutar. E Ele promete ser o nosso escudo protetor, onde nós não vamos ser atingidos com nada. Desde que nós vá em uma guerra guerrear por uma causa justa. Desde que nós estejamos em uma guerra a pelejar por uma causa verdadeiramente agradável a Deus. Então, amados, vamos adquirir e pedir a Deus um acréscimo em nossa fé diariamente. Nós precisamos ter muita fé diariamente para nós continuar a peleja, continuar a luta, a guerra, porque o nosso general de guerra é Deus. E se nós estivermos sempre a guerrear com Deus na nossa frente, amados, nós nunca perdemos uma batalha. Mas eu volto a dizer aqui, a vida do cristão que serve a Deus verdadeiramente é de luta. É uma luta atrás da outra. Você vence uma e se levanta outra. E você vence a outra e se levanta outra. Porque o justo tem que viver pela fé. As coisas na vida do cristão sempre se tornam mais difícil. Porque é necessário lutar e usar a fé. Porque nós adotemos uma vida de cristão. Então temos que viver pela fé. Amém? Amados, receba esta palavra, guarde no teu coração. Faça uso desta palavra. Evangelize. Não sinta vergonha de falar de Deus. Peça a Deus multiplicação na tua fé diariamente. Abrace a tua causa. Abrace, amados, esta situação de ser um servo, uma serva de Deus. E viva a lutar, a batalhar sempre com fé, sem desanimar. Porque nunca esqueça que Deus é com você. Amém? Amados, eu peço a vocês que curtam os vídeos aí, deixem o joinha nos vídeos. Quanto mais curtida tiver nos vídeos, amados, mais o YouTube manda os vídeos para mais lugares. Amém? E assim que Deus abençoe a cada um que tem compartilhado a mensagem de Deus, que cada um seja recompensado por Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, eu te agradeço por esta palavra, eu louvo o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva esta mensagem, meu Deus, a muitas vidas e muitos corações, porque a tua palavra nos ensina, Deus, que a tua palavra não volta vazia. Não é em vão que eu estou aqui dedicando meu tempo, alguns minutos meus, para falar da tua palavra. Meu Deus, o meu intuito verdadeiro, o meu desejo é que almas sejam encontradas pela tua palavra e sejam transformadas, sejam avivadas, sejam curadas, sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Leva esta mensagem a muitas vidas. E quem, meu Pai, ouvir esta mensagem, seja impactada, seja tomada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém?